Ele é filósofo e escritor com mestrado e doutorado em educação pela PUC de São Paulo, onde é professor titular do Departamento de Fundamentos da Educação e da Pós-Graduação em Educação. Com mais de 3 décadas no Departamento de Teologia e Ciências da Religião. Professor convidado da Fundação Dom Cabral e da Fundação Getúlio Vargas. Foi secretário da Educação da Prefeitura de São Paulo entre 91 e 92. O Arena Livre tem a honra de receber mais uma vez o professor Mário Sérgio Cortella, autor do livro Não se Desespere, Provocações Filosóficas, pela editora Vozes, que vem fechar uma trilogia iniciada com Não Espere pelo Epitáfio, em 2005, e Não Nascemos Prontos, de 2006. Muito bem-vindo mais uma vez, parabéns pelo livro Não se Desespere, Provocações Filosóficas. O último capítulo do livro, o senhor fala do tempo, e eu gostaria de começar pelo final. No meu tempo de criança, na minha infância, a gente não tinha problemas, aliás, tínhamos problemas, mas parece que eles já vinham embutidos com a solução, professor. E a solução era o tempo. O tempo só não dava jeito para a morte, é o que a gente ouvia, quando criança. Mas hoje nós somos premidos pela falta de tempo. E digo mais, o tempo nos cobra respostas rápidas e isso é uma fonte de angústia e desespero. Se hoje nós vivemos mais e melhor, por que somos tão desesperados? Professor, bem-vindo. Muito obrigado, é uma satisfação imensa. E se a gente pode olhar o tempo, também num programa, por exemplo, de um Arena Livre, nós temos um tempo limitado. Esse tempo nos faz viver aquilo como escolha. O que nós vamos lidar, refletir, pensar aqui com os deputados, presentes e os que farão as perguntas também, de maneira virtual, é algo que significa a nossa escolha no uso desse tempo. Agora, nós estamos vivendo tempos em que se confunde um pouco pressa com velocidade. Nós vivemos hoje não mais velozmente, como alguns dizem, mas mais apressadamente. Por exemplo, fazer uma coisa velozmente é sinal de perícia. Fazê-la apressadamente é sinal de desorganização. Nós temos uma vida muito mais apressada. Apressado em relação à convivência, apressado em relação às escolhas, apressado inclusive em relação ao alimento. Um exemplo banal, você falava do teu tempo de criança. Eu, quando me mudei para a cidade de São Paulo, em 1967, ainda existia uma coisa nos restaurantes chamada o prato do dia. O prato do dia. Então, segunda-feira tinha virada paulista, terça tinha macarrão com frango, quarta era feijoada, quinta era um pouco, em alguns lugares tutu você tinha de feijão, o tutu, ou você tinha até uma outra coisa que era bife a rolê. Sexta era o dia da pescada. Hoje você chega no restaurante e fala, qual é o prato do dia? Ele diz, todos. Porque você tem todos eles o tempo todo. Você tem uma vida que, até no alimentar-se, na convivência, na possibilidade de escolha, ela é mais apressada. Essa pressa, embora nos tenha dado a sensação de que nós estamos vivendo com mais intensidade, nem sempre. Uma parte disso nós estamos vivendo mais atrapalhadamente, porque não conseguimos quase refletir, meditar, fazer melhor. O livro que você menciona, Não se Desespere, ele traz uma reflexão chamada Eu, Robô. Eu, Robô. Você sabe que a palavra robô ela foi uma criação do grande Isaac Asimov, um grande homem que escreveu grandes livros também no campo do futurismo. E a palavra robô vem do sérvio, do idioma sérvio, robota, e sérvio é escravo. Escravo. E essa é a ideia. Eu, Robô, é uma brincadeira até com o título do livro do Isaac Asimov, porque parte de nós está vivendo roboticamente. Não é à toa que a gente tem casos no dia a dia de pais que esquecem filhos dentro do carro. Está no automático. Isso, está no automático. Esqueceu a criança e entrou para trabalhar, a criança falece ou passa mal porque fica sem a possibilidade de respirar. Então, há pessoas que vivem roboticamente. Na escolha política é robótico, na escolha daquilo que vai fazer, pratica uma religião automática e robótica, isso é ruim. É preciso, de vez em quando, fazer o que havia, e aí termina a longa resposta, nos antigos, e ainda tem, estações de trem tinham nos seus cruzamentos uma placa que a gente não pode esquecer, que é pare, olhe, escute. Pare, olhe, escute. Na nossa vida, precisa de vez em quando parar, olhar e escutar. Escutar é diferente de ouvir, porque você, quando está aqui agora, você ouve outras coisas. Escutar é prestar atenção. Nós estamos ouvindo muita coisa e escutando pouco. Não é à toa que Rubem Alves, que é um grande educador, o deputado Janásio conhece, o deputado Marco Aurélio também, ele diz algo que funciona em educação, deveria funcionar mais. Ele diz,
A gente tem muito curso, Jorge, ele diz, a gente tem muito curso de oratória. Precisaria ter alguns de escutatória também. Escutatória. Deputado Gianazzi, bem-vindo mais uma vez a este Arena Livre. Primeiramente, obrigado pelo convite. Eu quero registrar primeiro, Mário Sérgio Cortella, a nossa alegria, a nossa satisfação de estar te recebendo mais uma vez aqui no estúdio da TV Assembleia, aqui ao lado do deputado Marco Aurélio, ao lado do Jorge, e dizer que eu o conheci como secretário municipal de Educação. Aliás, um pouco antes, quando você trabalhava com Paulo Freire. Exato. Teve também essa honra, né, o privilégio, a oportunidade de trabalhar na equipe do Paulo Freire e depois assumiu a Secretaria da Educação. Na época eu era professor de História da rede municipal e acompanhei, eu diria que aquela grande revolução que vocês promoveram, Paulo Freire, e também a sua administração, no Estatuto do Magistério. Vocês lutaram muito para que houvesse mais investimento na área da educação, inclusive quando nós aprovamos a lei orgânica do município, nós conseguimos imprimir ali os 30% na educação. Enfim, a gestão que você participou na Secretaria Municipal de Educação foi altamente marcante. Até hoje eu lembro de você como um dos nossos grandes secretários de educação. Inclusive na questão da jornada, a GEI, que foi implantada, porque na época o professor não era remunerado pelo trabalho que ele realizava fora da sala de aula. Hoje isso é uma realidade na rede municipal. Você sabe que tem uma coisa triste, porque quando eu era secretário, o deputado já era diretor de escola, né? Não Exatamente. Era mais só professor de história. E uma das coisas que de vez em quando eu me lembro é que isso já faz mais de 2 décadas. Quando alguém fala assim, o senhor, dizendo a mim, o senhor foi secretário de Educação na capital paulista? Eu falei, fui, mas foi no século passado. E a ideia de século passado, ela marca quando o deputado era no século passado também, né, diretor de escola. Né? Exatamente, mas a marca ficou para sempre, né? Na rede municipal, a marca positiva. Mas eu gostaria, Mário Sérgio, eu estava lendo aqui o seu livro, Não Se Desespere, e me chamou muito a atenção, por exemplo, o capítulo que fala as contas que não são da nossa conta, quando você resgata uma colocação muito importante que o Paulo Freire fazia muito, dizendo que não existia, ele dizia o seguinte, que não existia neutralidade política na área da educação, como não existe em qualquer tipo de atuação que a gente faça, né? Não há neutralidade política e nós temos que tomar partido, não partido político, mas partido das coisas, ter posições, e você aborda muito bem esse tema da neutralidade política, dizendo que não há neutralidade política nas nossas atuações. Não há de fato. O que pode haver é objetividade. Qual é a diferença entre neutralidade e objetividade? Por exemplo, alguns de nós temos uma prática religiosa. Quando eu vou, como um médico, um professor, um jornalista, um deputado, conversar com alguém que não é da minha religião, ou que não tem religião, ou que se declara contra, eu preciso ser objetivo na conversa com ele, porque neutro eu nunca serei. Ser neutro significa, eu vou fingir que não existe nenhuma diferença entre nós. Ser objetivo significa que eu preciso levar em conta que a outra pessoa não pensa como eu, e eu preciso respeitar o modo como ela pensa, sem esquecer que eu penso de outro modo. Nessa hora se estabelece ali uma relação de respeito. Por exemplo, no jornalismo não existe neutralidade. O que pode haver é objetividade. Um professor em sala de aula, eu, Cortella, tenho militância político-partidária. Portanto, eu preciso evitar, em sala de aula, de trazer a questão partidária para a sala. Eu não posso esquecer que eu não sou neutro, mas eu tenho que ser objetivo no que eu faço, porque escola não é lugar de partidarização, é lugar de politização, porque a política está no nosso dia a dia. Quando nós conversamos sobre o livro Política para Não Ser Idiota, exatamente, né, com a bancada equivalente, mesma bancada. Ali se falava, o livro se chama Política para Não Ser Idiota, e nesse livro, no Não Se Desespere, eu fiz uma síntese, numa das reflexões, cujo título é Política é coisa de idiota, para retomar aquela perspectiva. Mas volto a essa questão que o deputado levantou, assim, as contas que são da nossa conta e as contas que não são da nossa conta. Por exemplo, em relação ao orçamento público, em relação ao orçamento do Executivo ou do Legislativo, o trabalho que é feito no Judiciário Estadual, por exemplo, pegar o nosso Estado, tem que dizer, isso não é da minha conta, é claro que é. Não só é da tua conta, no sentido de a tua conta bancária é afetada por aquilo, como é da tua conta ou da minha, isto é, do nosso interesse. Nesse sentido, a palavra que está por trás é responsabilidade. Sabe o deputado que responsável é uma palavra que significa responder.
Aliás, por incrível que pareça, dentro da palavra responsável está a palavra esposo e esposa. Esponsar é fazer um compromisso. Se eu tenho um compromisso com a vida da comunidade, com a minha própria vida, com o estado onde eu vivo, com o meu país, eu tenho que responder também pelas coisas, né? Essa grande pergunta, a resposta é a responsabilidade. Por isso, tem coisa que não é da nossa conta, porque aí é fofoca, mas tem coisa que é da nossa conta mesmo, que é em relação à ecologia, à lisura na política, ao trabalho em relação à saúde e à educação, por exemplo, numa sociedade. E nessa hora, Paulo Freire nos alerta, nos ajuda, né, e nos inspira ao dizer que a gente não pode fingir, né, que as coisas não estão acontecendo apenas porque eu não estou participando delas. Seria resgatar de fato o sentido grego da palavra política, Sim. no sentido original dela. Sim. Nós conversávamos, eu retomo, politikos, em grego significa aquele que olha só para o próprio umbigo, né, aquele que fica olhando só para si. Não, no contrário. Político é aquele que olha para a comunidade. O nome que os gregos davam a quem olha só para o próprio umbigo era idiota, idiotés. Idiota é aquele que olha só para si, político lida com a comunidade. Olha que coisa, por que eu fiz a inversão? Porque tem gente que acha que idiota é aquele que atua na política, ou que participa da política. Não, ao contrário. No grego clássico, idiota é aquele que olha só para si. E político participa da vida da comunidade. Que jeito? Na família, na igreja, no sindicato, no trabalho. E alguns, como é o vosso caso, ainda bem, né, dentro de uma instituição partidária e no legislativo. Nesta hora, tem coisa que tem mesmo que ser da nossa conta. Mário Sérgio, eu quero aqui discutir o mesmo capítulo que o Marco Aurélio discutiu, isso é culpa do governo. Você disse que a cidadania não se esgota, não se resume à eleição. Como você disse que a educação não se resume à escola, né? Ela extrapola isso e a cidadania também extrapola não só a eleição, mas as nossas próprias instituições públicas. Eu queria saber de você o seguinte, nós estamos vivendo um momento diferenciado hoje, com novos movimentos sociais surgindo, com uma descrença muito grande nas instituições, nos sindicatos, nas associações, nos partidos políticos. O Estado hoje, na verdade, o parlamento não tem se representado mais os verdadeiros interesses e as necessidades da população. Por isso que nós temos grandes movimentos hoje na sociedade sendo organizados de uma forma independente, por fora dos sindicatos, por fora dos partidos políticos. Como que você vê esses novos movimentos de ocupação de praças, questionando essa crise econômica na Espanha, na Grécia, no Chile, nos Estados Unidos e no Brasil também? Eu vejo com uma expectativa extremamente positiva, que embora nem todos esses movimentos sejam capazes de dar vazão eficiente àquilo que estão fazendo, porque nem sempre fazer um manifesto pela internet chega ao lugar. Muitas vezes a pessoa faz uma mobilização, né, meramente virtual e se satisfaz achando que já participou só porque assinou um abaixo-assinado contra, né, o uso de amianto no estado de São Paulo, ou porque não admite, né, que se use trabalho infantil. Não basta isso. É preciso que se transforme aquilo que é essa organização num passo efetivo de mobilização. Agora, eu tenho uma visão muito positiva, porque embora vários movimentos, como o deputado lembrou, venham fora do partido, fora do sindicato, não veio fora da política. Ele continua na política, só que numa outra direção. E eu acho que isso é extremamente positivo à medida em que mostra que o lugar do povo, no sentido até voltando para o grego de novo, é o lugar em que a gente tem a praça. Isto é, seja a praça virtual, com as redes sociais, seja a praça real em que a gente vai até ela, e vem também a Assembleia, vai a Câmara Municipal em cada cidade, vai até aquilo que acontece dentro de uma estrutura que é mais pública. Eu acho que é uma retomada da ideia de público que é extremamente importante. A gente ainda não sabe lidar com isso de uma maneira tão direta, e nem alguns políticos profissionais o sabem. Às vezes tem medo, né? Não sabe como fazer, vai ter que lidar com esse povo que não está organizado, mas está organizado, só que de um outro medo. De um outro medo, não, de um outro modo. Né? Alguns têm medo desse novo modo. Agora, é uma das maneiras de governo, e a política e governo surpreende em sindicato, em escola e até em igreja. Mário Sérgio, eu também, assim como o deputado Marco Aurélio, o deputado Adriano Diogo, fui formado também nessa corrente da Igreja Católica que se chama Teologia da Libertação, Fé e Política, comunidades eclesiais de base. O fato de eu estar aqui hoje tem a ver com isso. A minha formação política e espiritual, ela teve uma forte influência da Teologia da Libertação. E essa teologia ajudou muito na formação de vários movimentos sociais no Brasil, de grandes lutas contra a ditadura militar. Até o próprio PT recebeu influência no início da sua formação da teologia da libertação.
Agora, eu achei um grande pecado da igreja reprimir esse movimento, entendeu? Num país pobre como o nosso, um país com uma grande desigualdade social e econômica, eu acho um grande pecado da igreja reprimir esse movimento. Hoje nós temos uma igreja, na minha opinião, altamente alienante, que, tem que forma, do ponto de vista espiritual e do ponto de vista também político, há um rebaixamento, eu acho, na formação das pessoas, e eu acho até um grande pecado, porque o Brasil é um país muito desigual. A igreja tem que participar disso, ela tem o dever de levar o evangelho também para o aspecto social e político, da justiça, da fraternidade e da igualdade. Mas eu acho que há uma concordância aqui entre nós, pelo menos os deputados, em relação a isso, a esse retrocesso, né? Agora, do ponto de vista comportamental e de outros temas, a igreja também tem se mostrado muito conservadora. Acho que tem um pouco a ver com essa crise, com a renúncia do Papa, na questão da homossexualidade, do aborto, da pesquisa com célula-tronco, do papel da mulher na igreja, do celibato. Como que você vê essas questões todas, a igreja? Como que você não acha que ela está muito atrasada em relação a esses temas? Olha, uma coisa é ser conservador, outra coisa é ser reacionário. Qualquer instituição, inclusive um partido político como o teu, como o deputado Marco Aurélio, quer conservar o seu espírito, conservar a sua origem, né, conservar aquilo que fez. Nisso é conservador. Há alguns partidos políticos que são reacionários, isto é, ele retoma algo que já está ultrapassado, que já está arcaico. Esse Papa que renuncia, ele tem atitudes conservadoras e algumas são reacionárias. Mas ele teve também algumas atitudes que são de diálogo com a universidade. O perfil do pontificado dele é muito mais conservador. No entanto, é um mito imaginar que a Igreja Católica, na história, ela é sempre conservadora. Em vários momentos ela foi revolucionária. Quer ver um exemplo concreto? No final do século XIX, toda a elite europeia, a Europa era o centro ainda, era contrária à sindicalização de trabalhadores. E, ao mesmo tempo, negava a possibilidade, né, de se ter uma jornada de 8 horas. Nós achamos muito até 8 horas hoje. Se lutava de 12 para 8. Quem encampou a luta na Europa pela sindicalização? Papa Leão XIII, que fez uma encíclica chamada Rerum Novarum, onde ele defende a sindicalização. Outro exemplo, a República Velha no Brasil, que é de 1889 até 1930, proibia a possibilidade de se fazer o voto das mulheres. Atenção, não é o voto nas mulheres, era as mulheres votaram. O Brasil é o terceiro país do mundo a ter o voto feminino. É o terceiro, isso para nós é uma grande honra. Pois bem, quem encampou a luta pelo voto feminino no Brasil? A Igreja Católica. Ela, portanto, oscila em movimentos desse tipo. Eu espero que o próximo movimento seja revigorar a teologia da libertação no que ela pode ter nos tempos atuais. E aí digo para você, para mim, não se desespere. A saudação. Não posso deixar. Já quer emendar a sua saudação, que eu preciso deixar 1 minuto de considerações finais para o professor. Então, por favor, eu quero sua saudação. só lembrar, não posso deixar de lembrar aqui a figura do Leonardo Boff, que foi duramente perseguido pelo atual Papa. Que né? foi orientador dele de doutorado. Exatamente. Né? Eu acho que ele teve um papel fundamental. E continua tendo hoje como escritor, como ativista social e ecológico, né? Também. Mas eu quero só agradecer a sua presença, dizer que nós somos seus admiradores, Obrigado. que é uma honra imensa recebê-lo aqui e pela contribuição que você tem dado aí para a educação, para a política e para todas as áreas sociais do nosso país. Muito obrigado pela sua presença.